Livro O Espírito Santo e Seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 2. O Espírito Santo na Igreja Denominacional. Há tempos tem sido meu privilégio falar sobre o assunto da plenitude do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, a grupos do Evangelho Pleno, e dirigir cultos especiais em todas as partes dos Estados Unidos. Nesses cultos, grande número de pessoas sempre tem recebido a plenitude do Espírito Santo. Um movimento da parte de Deus, que agora chamamos de movimento carismático, aconteceu durante as décadas de 1960 e 1970. Aquele avanço de Deus foi caracterizado por milhares de crentes nas igrejas denominacionais receberem a plenitude do Espírito Santo. No meu próprio ministério, foi esse um período em que vi centenas dos membros das igrejas tradicionais receberem o Espírito Santo. Por exemplo, em apenas 3 aulas bíblicas que dei, certa vez, numa convenção no Texas, mais de 100 pessoas receberam a plenitude do Espírito Santo. Nessas aulas, um pastor denominacional e sua esposa receberam o Espírito Santo. E ao voltarem à sua igreja na Flórida, mandaram-me um boletim da sua igreja. Nele tinha anunciado publicamente que acabaram de receber o Espírito Santo e de falar em outras línguas. Notei também naquele boletim que o presidente do conselho da igreja também deu seu testemunho do recebimento da plenitude do Espírito Santo e de falar em outras línguas. Mais de 500 pessoas frequentavam a escola dominical nessa igreja, e essas pessoas estavam divulgando a história do Evangelho Pleno. Outro pastor denominacional, juntamente com a sua esposa, também recebeu o Espírito Santo nessa convenção. E um ministro proveniente de Chicago, pertencente ainda a outra denominação, também recebeu a plenitude do Espírito Santo. 2 ministros de uma denominação muito conservadora também frequentaram aquela convenção. Há várias ramificações diferentes, tanto naquela denominação específica, como em outras denominações entre os pentecostais. Todas as ramificações dessa denominação específica eram conservadoras, mas algumas eram ultraconservadoras. Um desses 2 ministros presentes na convenção no Texas pertencia a um ramo ultraconservador. O conservador recebeu de imediato o batismo no Espírito Santo, mas o ministro ultraconservador só o recebeu no último dia da reunião. O que perturbava este ministro ultraconservador e lhe impedia que recebesse o batismo no Espírito Santo era que não acreditava em mulheres pregadoras. E na primeira ocasião em que ele foi para frente a fim de receber o Espírito Santo, 2 mulheres pregadoras se aproximaram dele a fim de orarem com ele. Muitas vezes parece que acontece assim, não é? Deus não quer que tenhamos preconceitos em nada, Ele quer que estejamos em harmonia com sua palavra. Por causa dos preconceitos desse ministro que pensava que as mulheres não deviam ser pregadoras, ele deu um passo para trás e foi impedido de receber o Espírito Santo. Ele me perguntou: preciso crer em mulheres pregadoras antes de poder receber o Espírito Santo? Respondi: não, você não precisa. Tempos houve em que eu também acreditava que as mulheres não deviam ser pregadoras. Mas se você for deixar esse problema perturbá-lo, pode ser um empecilho para sua fé. E você pode ser impedido de receber o Espírito Santo. Devemos lembrar-nos também de que mesmo quando recebemos o Espírito Santo, nem por isso sabemos tudo. Em alguma dessas áreas o Espírito Santo mudará nosso modo de pensar, porque a Bíblia diz que ele nos guiará em toda a verdade. João 16:13. Por exemplo, havia 10 anos que Pedro e todos os apóstolos tinham recebido a plenitude do Espírito Santo, mas ainda não sabiam que os gentios poderiam receber a salvação. Não receberam essa revelação a não ser quando Pedro teve a visão, enquanto orava no eirado da casa, e Deus lhe falou dizendo: ao que Deus purificou, não consideres comum. Atos 10:15. Em seguida, Pedro foi enviado para pregar o evangelho a Cornélio com seus familiares que eram gentios. Atos 10, do 1 ao 45. Falei ao pastor, portanto: enquanto você permitir que a existência de mulheres pregadoras o perturbe, isso será um empecilho para você. O diabo usará todos os modos possíveis para fazer você tirar sua mente de Deus e pensar em outra coisa, a fim de deixá-lo confuso. É só você manter-se receptivo diante de Deus e deixar que Ele lhe conte o que Ele quer. Se você, sem o Espírito Santo, já soubesse tudo quanto devia e fosse tudo quanto você deveria ser, para que você precisaria dele? Esse pastor finalmente recebeu o batismo no Espírito Santo.
E dito e feito, quando ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, foi uma mulher pregadora quem orou com ele. Depois de receber a plenitude do Espírito Santo, falou: agora creio em mulheres pregadoras. Não lhe custou muito tempo para mudar de ideia. Realmente, quando recebemos a plenitude do Espírito Santo, vemos que muitas coisas que considerávamos tão importantes não tinham mesmo tanta importância. E muitos dos nossos preconceitos e ideias preconcebidas cairão diante da verdade da Palavra de Deus à medida que recebemos a renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Esse pastor voltou para casa e em um mês levara 16 crentes a receberem a plenitude do Espírito Santo. Mormente, nos dias do movimento carismático, víamos os crentes tradicionais receberem a plenitude do Espírito Santo. Aquele número continua se multiplicando ainda hoje. Por exemplo, no caso desse único homem específico, poucos dias depois de ele ter recebido a plenitude do Espírito Santo, foi multiplicado por 16. Regozijo-me naquilo que Deus está fazendo nestes dias. Francamente, como jovem pregador, não acreditava que viveria até ver uma demonstração de poderes sobrenaturais tão grande como aquela que vi durante o movimento carismático das décadas de 1960 e 1970. Se alguém me tivesse contado alguns anos atrás a respeito daquilo que está acontecendo agora, tal coisa teria estado além da minha compreensão. Há alguns anos não teria mesmo acreditado na possibilidade de certas coisas que posteriormente aconteceram, até mesmo no meu próprio ministério. Por exemplo, certo pastor da denominação a qual eu pertencera recebeu a plenitude do Espírito Santo. Era pastor de uma igreja que só na escola dominical tinha 2.000 membros arrolados. O diácono desse pastor também recebera a plenitude do Espírito Santo. O referido diácono foi na realidade o primeiro deles a receber a plenitude do Espírito Santo. Depois o diácono falava sempre com o pastor a respeito disso e finalmente persuadiu-o a frequentar uma reunião do Evangelho Pleno. O pastor viu aquilo que a Bíblia declara a respeito da plenitude do Espírito Santo e também a recebeu e falou em outras línguas. O irmão do referido diácono era membro de uma igreja pentecostal há quase 20 anos, mas nunca recebera o Espírito Santo. O pastor e o diácono convidaram o irmão do diácono à reunião para ele também receber a plenitude do Espírito Santo. A situação costumava ser de os pentecostais usualmente levarem os tradicionais a receberem a plenitude do Espírito Santo e vice-versa. Certa vez dirigi um reavivamento numa igreja tradicional no Texas, quando então 95% da igreja recebeu a plenitude do Espírito Santo e falou em outras línguas. Foi um culto glorioso, repleto de testemunhos emocionantes, e havia aquele fervor caloroso que era típico dos cultos pentecostais de muitos anos atrás. Foi uma maravilha e um refrigério fazer parte daquilo que Deus fazia durante o movimento carismático, e estou feliz por fazer parte daquilo que Ele está fazendo hoje. Diferenças denominacionais não importam. Devemos compartilhar essa experiência maravilhosa da plenitude do Espírito Santo com todos aqueles que anseiam por Deus. Se, por exemplo, alguém caísse de um barco e eu estivesse com um salva-vidas, eu não lhe perguntaria o nome da sua denominação antes de jogar o salva-vidas. E nem no caso de ele não pertencer à minha igreja, não lhe recusaria o salva-vidas. Se as pessoas se afogam, precisam de ajuda. Se estão perdidas, precisam da salvação. E se os cristãos anseiam por andar em mais profunda comunhão com Deus, não precisa se afiliar a uma determinada igreja antes de poderem receber a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom. Devemos simplesmente levar aqueles que anseiam por Deus a receberem a plenitude do Espírito. E estamos fazendo isto graças a Deus. É lógico que sempre devemos encorajar os crentes que não são membros de uma comunidade local a se afiliarem a uma boa igreja e se tornarem membros fiéis, de modo que possam crescer na sua caminhada cristã. Afiliar-se a uma igreja, no entanto, não é condição prévia para o recebimento do Espírito. Em apenas 4 cultos, num capítulo local de um grupo de Evangelho Pleno, já vi 143 pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo. Este é um verdadeiro reavivamento em si mesmo, não é? E algumas pessoas ainda alegam que Deus não está atuando. Graças a Deus, Ele está agindo. O que conta não é o que pensamos que a Bíblia diz, ou que alguém lhe contou que a Bíblia diz. O que conta é aquilo que você mesmo sabe a respeito da palavra de Deus. E Deus confirmará sua palavra com os sinais que se seguirão. O Espírito Santo.
uma promessa de Deus para você. Atos 1, 5 e 8 diz: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2, 32 e 33 diz: A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Note que em Atos 1, 5 e 8, Jesus estava falando da promessa do Espírito Santo para a igreja, o corpo de Cristo. Disse: Vós sereis batizados com o Espírito Santo, Atos 1, 5. E em Atos capítulo 2, vemos o cumprimento daquela promessa. Jesus derramou isto que vedes e ouves, Atos 2, 33. Ainda em Atos 2, 38 e 39, Pedro contou aos ouvintes que a promessa do Espírito Santo era dada a todos quanto crescem. Atos 2, 38 e 39 diz: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Em outras palavras, os que nascerem de novo. O Espírito Santo é uma pessoa. Em João 14,16, Jesus se refere ao Espírito Santo como uma pessoa. Rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, a fim de que o Consolador esteja para sempre convosco. O Espírito Santo é uma pessoa. Em outras palavras, quando recebemos o Espírito Santo, recebemos a Ele, a terceira pessoa da deidade, e não um objeto. Jesus disse que Ele permanecerá para sempre conosco. João 14,16. Algumas pessoas colocam assim a situação: recebi o batismo. Não foi, porém, o batismo que realmente receberam, foi o Espírito Santo que receberam. Às vezes as pessoas dizem: tenham a plenitude do batismo, mas não estão cheias do batismo, nem sequer estão cheias do batismo no Espírito Santo. Pelo contrário, estão cheias do próprio Espírito Santo, da terceira pessoa da deidade. Receber o Espírito Santo é mais do que uma mera experiência. Quando recebemos o Espírito Santo, uma personalidade divina, ele vem morar em nós, habitar em nós e fazer em nós o seu lar. Receber o Espírito Santo é apenas o início. Além disso, não devemos preocupar-nos tanto com a experiência inicial exterior, ao ponto de deixarmos despercebida a realidade da presença do Espírito Santo que em nós habita. Se recebemos a plenitude do Espírito Santo, devemos ter consciência da sua presença que em nós habita, todos os momentos da nossa vida. Não deveria ser necessário relembrarmos alguma experiência que recebemos diante do púlpito da igreja alguns anos atrás como nosso único contato com a pessoa divina, o Espírito Santo. O Espírito Santo deve se tornar mais real para nós todos os dias. Recebi a plenitude do Espírito Santo há mais de 55 anos. Quando recebi inicialmente o Espírito Santo, falei em outras línguas durante 1h30 e cantei 3 cânticos em línguas. Mas aquela experiência foi a mínima parte desses 55 anos de ter a plenitude do Espírito Santo, porque aquela experiência inicial era apenas o começo. Pelo jeito de algumas pessoas falarem, no entanto, aquela experiência inicial de receber o Espírito Santo é a coisa mais gloriosa que já aconteceu em toda a sua vida. É lógico que isso pode ser verdade em certo sentido, por se tratar do início, mas algumas pessoas não experienciaram mais nada a partir de então. Se, porém, o Espírito Santo estiver habitando em você, você poderá ter experiências bíblicas com Deus e na sua palavra todos os dias. Não se trata de você ter uma só experiência e tudo acabar nisto, não. Quando você receber o Espírito Santo, uma personalidade divina, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Você poderá experienciar a presença dele habitando em você todos os dias. A plenitude do Espírito Santo não é para os ímpios, é para os crentes. Referindo-se à plenitude do Espírito Santo, Jesus disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber.
João 14,17. O mundo não pode receber a promessa do Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo pode, no entanto, receber a vida eterna. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus Cristo é o dom de Deus ao mundo. O mundo pode receber Cristo como Salvador. O ímpio pode nascer de novo, mas a pessoa precisa nascer de novo antes de poder receber o batismo do Espírito Santo. Ensinos exagerados na igreja. Há alguns ensinos exagerados na igreja hoje. Quando me refiro à igreja, não aludo a nenhum grupo ou denominação de modo específico. Estou falando do mundo eclesiástico como um todo. Comecei meu ministério como pregador denominacional e sei o que aquela denominação específica ensina. Já faz muitos anos que estou entre os crentes do Evangelho Pleno e também sei o que ensinam. Descobri que temos ensinos exagerados de que não são bíblicos, até mesmo entre os pentecostais. Recebemos a plenitude do Espírito Santo no novo nascimento? A igreja denominacional a qual eu pertencia ensinava que quem nasceu de novo já tem o Espírito Santo e já tem tudo do Espírito Santo quanto é possível receber. Nessa declaração tem razão em parte, mas estão mais errados do que certos. Tem razão em dizerem que se nascermos de novo realmente temos o Espírito Santo, porque há uma obra do Espírito Santo no novo nascimento. João 3, do 5 ao 8 e Romanos 8,16. É o Espírito Santo que outorga a vida eterna ao espírito irregenerado do pecador. Tito 3, do 5 ao 7. É o Espírito Santo quem cria de novo o espírito do pecador e faz dele uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. É o Espírito Santo quem testifica com o espírito daquele que nasceu de novo e lhe diz que é filho de Deus. Romanos 8,16. Mas isso não é a mesma coisa que a plenitude do Espírito Santo. Atos 1:8. Ou do revestimento do poder do alto, embora o Espírito Santo esteja presente na vida do crente nascido de novo. Jesus ilustrou para nós de uma maneira muito bela a obra do Espírito Santo na salvação, no Evangelho segundo João. No capítulo 4, Jesus estava falando com a mulher samaritana à beirada do poço a respeito da salvação. A salvação, a fonte de água. João 4, 13 e 14. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O batismo no Espírito Santo, rios de águas vivas. Nos versículos abaixo, Jesus estava falando a respeito dos rios de água viva, que caracterizam a obra do Espírito Santo no batismo ou plenitude do Espírito Santo. João 7, do 37 ao 39, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A água tipifica o Espírito Santo, tanto em João 4, 13 e 14, quanto em João 7, 37 ao 39. Note, no entanto, que são mencionadas duas experiências diferentes, a salvação e a plenitude do Espírito Santo. Primeiro, à mulher samaritana Jesus disse: A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Trata-se de uma referência à obra do Espírito Santo na salvação ou no novo nascimento. Em João 7, 37 ao 39, a referência diz respeito a rios de água viva. Jesus disse: Do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 38. Refere-se à experiência da plenitude do Espírito Santo na vida do Filho de Deus que nasceu de novo. O Espírito Santo no novo nascimento é o mesmo que no batismo do Espírito Santo. Eu era membro de uma denominação e tinha sido curado pelo poder de Deus. A partir de então, passei a confraternizar com os crentes do Evangelho Pleno, porque pregavam a cura divina. E assim a minha fé ficava estimulada. Precisamos ter comunhão com pessoas de igual fé preciosa, a fim de permanecermos fortes na fé. Estes crentes do Evangelho Pleno, por outro lado, também pregavam o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. As pessoas na minha denominação diziam:
Aquela gente pentecostal é boa e em muitos assuntos ela tem razão. Prega muitas coisas boas e boa parte daquilo que prega é certa. Mesmo assim, muitos que tinham sincero cuidado por mim advertiram-me no sentido de eu tomar cuidado com aquele negócio das línguas, pois diziam que era coisa proveniente do diabo. No decorrer do tempo, porém, acabei recebendo a plenitude do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E sei pela experiência e pela palavra de Deus que o batismo no Espírito Santo não é do diabo. Não recebi algum espírito que não tinha antes, a respeito do qual nada soubesse. Era o mesmo Espírito, o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que fiquei conhecendo no novo nascimento, o mesmo Espírito que testemunhou com meu espírito que eu era filho de Deus, foi o mesmo Espírito que me concedeu que eu falasse em línguas. Falei aos meus amigos denominacionais: vocês disseram que falar em línguas provém do diabo? Ora, se for assim, o novo nascimento também é do diabo. Pois o mesmo Espírito Santo que me conduziu a Cristo e o mesmo Espírito Santo que deu testemunho com meu espírito que eu sou filho de Deus, me concedeu que eu falasse em línguas. Veja bem, quando você nasce de novo, você não possui a totalidade do Espírito Santo que está à sua disposição. Há uma experiência posterior, subsequente ao novo nascimento, que Deus deseja que cada um dos seus filhos experiencie. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Na plenitude do Espírito Santo, a pessoa pode beber dos rios de água viva até ficar repleto. Alguém perguntou: como percebemos que ficamos cheios dos rios de água viva? Isso é, depois de receber a plenitude do Espírito Santo. Atos 2,4 nos informa como sabemos que ficamos cheios. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Se você é crente, tudo é tão simples como Jesus disse em João 7,37. É só vir, beber e continuar bebendo até ficar cheio. E quando você ficar cheio, começará a falar em outras línguas. É o sinal ou evidência inicial de que você recebeu a plenitude do Espírito Santo. Falar em outras línguas não é a evidência do novo nascimento. Você vê, portanto, que um ensino exagerado em muitas denominações é que quando a pessoa fica salva, já recebeu o tanto do Espírito Santo que existe para receber. Por outro lado, porém, um ensino exagerado, um erro em alguns ciclos do Evangelho pleno, é que ninguém é realmente salvo a não ser que tenha falado em línguas. Mas falar em línguas não é uma evidência do novo nascimento, é uma evidência da plenitude do Espírito Santo. Sabemos que o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas não é para o mundo, ou seja, para os incrédulos, por causa de alguma coisa que Jesus disse em João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Jesus disse que o mundo não pode receber essa experiência do batismo no Espírito Santo. Há, porém, um dom que Deus realmente está oferecendo ao mundo. É aquele dom, é a salvação. O Pai Celestial tem ainda outro dom para os seus filhos, e é esse o dom, do Espírito Santo. Lucas 11,13 diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe pedirem? Deus não é o Pai de todos, Ele é o Pai daqueles que nasceram de novo e foram criados de novo na sua imagem e semelhança. 2 Coríntios 5,17. Ouvimos falar muita coisa a respeito da paternidade de Deus e da fraternidade entre os homens, e que Deus é o Pai de todos nós, seres humanos, e que todos nós somos irmãos, mas essa não é a verdade. Em João 8,44, Jesus disse aos fariseus, membros da seita mais rigorosa da religião judaica: vós sois do diabo, que é vosso pai. Você percebe, portanto, que Deus é somente o Pai daqueles que nasceram de novo? É aqueles que nasceram de novo. Deus Pai dá o dom do Espírito Santo. O vinho novo tipifica o Espírito Santo. Marcos 2, 21 e 22 diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus disse que ninguém põe vinho novo em garrafas velhas.
Naqueles tempos usava-se couro de animais para servirem de garrafas para guardar vinho, e podia usar essas garrafas de couro uma só vez, porque se fossem estocadas durante mais de um ano, os odres de couro ficariam secos e com rachaduras. Se então vinho novo fosse colocado dentro deles, esses odres estourariam. Nas Escrituras, o vinho tipifica o Espírito Santo, e Deus não poderia dar o Espírito Santo na sua plenitude a alguém que não fosse uma nova criatura. Graças a Deus, porque o homem pode ser transformado em nova criatura por meio de Jesus Cristo. Jesus disse que se pusermos vinho novo em odres velhos, os odres se romperão. Marcos 9,17, Marcos 9,22 e Lucas 5,37. E se ele colocasse o Espírito Santo em pessoas que não tivessem nascido de novo, elas se estourariam, não conseguiriam contê-lo. A pessoa precisa vir a ser nova criatura antes de ser possível enchê-la do vinho novo, do Espírito Santo. Samaritanos nascidos de novo receberam a plenitude do Espírito Santo. Os textos bíblicos que me ajudaram a ver a verdade da palavra de Deus, de que o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo são duas experiências diferentes, estão registrados em Atos 8, 5 e 12. Atos 8, 5 e 12 diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciando-lhes a Cristo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Esses samaritanos eram salvos? De conformidade com Jesus, sim. Ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Note Atos 8,14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Na primeira epístola de Pedro lemos: Ainda fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,23. Esses samaritanos tinham recebido a palavra de Deus, de modo que, de conformidade com Pedro, tinha nascido de novo. Paulo disse: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Filipe desceu até Samaria e pregou Cristo aos samaritanos. Os samaritanos creram em Cristo e foram batizados. Quando eu era um pregador denominacional há muitos anos, esses textos de Atos 8, 5 e 12 ajudaram-me a perceber que quem foi salvo teve uma experiência do Espírito Santo operando na sua vida, sem porém ter recebido propriamente a plenitude do Espírito Santo. Nestes textos, pois, vemos que a igreja primitiva acreditava ser o recebimento do Espírito Santo uma experiência subsequente ou posterior à salvação. Sabemos disso porque a Bíblia diz: os quais, Pedro e João, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8,15. Os discípulos não oraram para os samaritanos ficarem salvos, os samaritanos já tinham sido salvos. Pedro e João oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus dá e as pessoas recebem. Conforme expliquei no capítulo 1, também tem havido muito mal entendidos no corpo de Cristo no tocante à pergunta: Deus dá o Espírito Santo aos crentes? Ou os crentes meramente recebem o Espírito Santo porque Deus já o deu no dia de Pentecostes? Quero ressaltar de novo que Pedro e João não oraram para que Deus desse o Espírito Santo aos samaritanos. Pedro e João oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Muito frequentemente oramos: Querido Senhor, salva almas no culto desta noite. Querido Senhor, cura os enfermos neste culto. Enche os crentes do Espírito Santo. Não vejo, porém, em Atos dos Apóstolos que a igreja do Novo Testamento tenha orado assim. Devemos orar em conformidade com a palavra de Deus. Eu oro em favor das pessoas, não que Deus as salve, pois Ele já fez sua parte nesse sentido. Enviou seu Filho para morrer em prol de toda a humanidade.
Deus já pagou o preço da salvação de todas as pessoas que já viveram na terra e que ainda hão de viver aqui. Tudo isso, porém, não será de proveito para ninguém, a não ser que a pessoa aceite a salvação. Foi por isso que ele nos mandou contar às pessoas as boas novas do Evangelho. Biblicamente, devemos orar para que as pessoas recebam aquilo que já foi comprado para elas e oferecido gratuitamente a elas. Não oro para que Deus cure as pessoas, oro para que as pessoas recebam a cura que Deus oferece livremente. Não oro para que Deus enche as pessoas do Espírito Santo. Oro da mesma maneira que Pedro e João, para que os crentes recebam o dom que Deus oferece, o precioso Espírito Santo. Note em Atos 8,17. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Não está escrito, então lhes impunha as mãos e Deus os encheu do Espírito Santo. O texto diz, e recebiam estes o Espírito Santo. O ministério da imposição das mãos. Há muitas pessoas na igreja hoje que não compreendem a doutrina da imposição das mãos, que é ensinada na palavra de Deus. Hebreus 6,2. Creio, porém, que faremos bem em seguir o exemplo de Pedro e João. Uso a mesma prática deles. Imponho as mãos nas pessoas para que recebam o Espírito Santo. Impomos as mãos nas pessoas para receberem o Espírito Santo pela fé, porque esse é o modo bíblico. Além disso, alguns membros do corpo de Cristo têm um ministério nesse sentido. Vimos que os apóstolos enviaram Pedro e João a Samaria porque estes tinham um ministério nesta área. Alguns têm um ministério em áreas em que outros não têm. Deus nos unge para ministrar de acordo com sua chamada em nossa vida. Simão Mago ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8,19. Alguns têm pensado que Simão tentou comprar o Espírito Santo. Não foi assim. O que tentou comprar foi a capacidade de impor as mãos nas pessoas para receberem o Espírito Santo. Pedro respondeu a ele: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Atos 8,20. Há pelo menos 4 palavras gregas diferentes que são traduzidas por dom no Novo Testamento. A palavra grega específica que é usada aqui em Atos 8,20 significa oferta grátis. Em outras palavras, o Espírito Santo é um dom gratuito dado aos crentes. O ministério de impor as mãos a fim de que o crente receba o Espírito Santo não pode ser comprado com dinheiro. Pedro e João eram dotados por Deus para imporem as mãos sobre as pessoas que receberiam o Espírito Santo. Há muitos anos o Senhor me contou que Ele me tinha dado aquele ministério. Imediatamente comecei a impor as mãos nas pessoas e, ao fazer assim, percebia instantaneamente o que estava errado com elas, porque não estavam recebendo a bênção da parte de Deus. Esse ministério acompanha o ministério de profeta que Ele me deu. O batismo no Espírito Santo já foi aniquilado com o último apóstolo? Outro ensino extremo na igreja é de que o batismo no Espírito Santo foi aniquilado e cessou quando morreu o último apóstolo. Aqueles que acreditam assim dizem que os apóstolos receberam o Espírito Santo e que, consequentemente, somente eles poderiam, por sua vez, transmitir o Espírito Santo a outros. Supostamente e, portanto, segundo esta teoria, aqueles que receberam o Espírito Santo mediante a imposição das mãos dos apóstolos não poderiam transmitir o Espírito Santo a nenhuma outra pessoa. Os que assim ensinam dizem que, quando morreu o último apóstolo, receber a plenitude do Espírito Santo também cessou, posto que não existia mais ninguém para transmitir o Espírito Santo. De conformidade com essa teoria, foi por isso que Filipe não procurou transmitir o Espírito Santo aos samaritanos. Ele não tinha esse poder por não ser um dos 12 apóstolos originais. Os que pensam assim dizem que foi por isso que Filipe tinha que pedir a Pedro e João que impusessem as mãos sobre os convertidos samaritanos, porque Pedro e João eram apóstolos, ao passo que Filipe não era um apóstolo. Essa teoria não pode ser certa, pois é só acharmos um único leigo na Bíblia que impôs as mãos em outro crente para este receber o batismo no Espírito Santo, e saberíamos com certeza a falsidade dessa teoria. Em Atos capítulo 9, vemos um exemplo assim, de um crente comum, um leigo, que impôs as mãos em outro crente para este receber o Espírito Santo. O nome deste crente era Ananias. E não era apóstolo, era simples discípulo, um leigo. Apesar disso, Deus o usou para impor as mãos em Saulo, posteriormente chamado Paulo.
para este receber o Espírito Santo pouco depois da sua conversão na estrada de Damasco. Atos 9, do 10 ao 12 e 17, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias não sabia absolutamente nada a respeito da condição espiritual de Saulo naquele momento, nem a respeito da sua conversão recente, a não ser aquilo que o Senhor lhe revelou de modo sobrenatural. O Senhor dirigiu uma palavra sobrenatural a Ananias numa visão e contou-lhe que Saulo estava orando e que este recebera uma visão em que vira Ananias vindo para ministrar a ele. Em outras palavras, Ananias foi sobrenaturalmente ordenado por Deus a ministrar Saulo e a impor-lhe as mãos para receber o batismo no Espírito Santo. Conforme já estudamos, as Escrituras declaram que o dom do Espírito Santo é para todos aqueles que creem. Atos 2,39. O Espírito Santo é o dom de Deus aos crentes de hoje, tanto quanto ele era o dom de Deus aos crentes da igreja primitiva. E concluímos também que a imposição das mãos nos crentes para receberem o Espírito Santo não foi abolida, e que é uma prática bíblica até os dias de hoje, em que observamos como Deus está atuando entre seu povo independentemente das fronteiras denominacionais. Assim entendemos mais claramente que Deus deseja que todos os seus filhos recebam a promessa do Espírito Santo.